Bom, vamos começar a tarde. Aqui já estão chegando rapidinho que a função já vai começar. Bom, depois da excelente manhã que tivemos neste seminário de ensino médio 2017, um ano doloroso, porém, uma manhã extremadamente produtiva, que se vocês viram na programação, ela se intitulou Retrocesos que se conjugam à lógica das reformas golpistas. Eu acho que ficou muito claro e evidente o título da mesa e lhe deu o suficiente conteúdo para nos qualificar no debate. Agora à tarde vamos ter duas apresentações. Esta primeira, na qual eu estou coordenando agora, eu quero dizer para vocês que é extremadamente gratificante para Dirce, para Mônica e para mim poder estar apresentando esta mesa, porque esta mesa é o resultado de um trabalho coletivo de pesquisa de alunos pesquisadores, alunos professores que investem em sua formação, mas também investem nas mudanças da sociedade brasileira. Então, eu quero publicamente agradecer a turma como um todo. Aqui temos só representantes, seria impossível que todos pudessem estar falando hoje. Cada das pessoas que estão aqui presentes representa um grupo de trabalho. E eu quero, em nome da Mônica e em nome da Dirce e no meu pessoal, agradecer publicamente o esforço e a qualidade do trabalho que vocês realizaram este semestre. A proposta que nós fizemos para este grupo, para esta disciplina que se chamou Desafios do Ensino Médio, mais ou menos assim, a proposta que nós fizemos para este grupo foi, a partir dos países que têm sido mais citados para justificar ou para dar um suporte, aspas, científico, aspas, os países que têm sido mais citados como parâmetros para a reforma educacional de ensino médio. Principalmente em seu aspecto, ou na sua bandeira da flexibilização. Estos grupos de trabalho, estos alunos, assumiram a tarefa de estudar as organizações curriculares destes países citados nas diferentes audiências públicas, etc., e também ver com o maior detalhe possível não só a organização curricular destes países, para a gente poder posteriormente em conjunto debater quais são as características, mas também quais são as condições em que estas reformas, em que estas políticas se dão, quem são esses países, né? Em suas características estruturais, sociais, econômicas, etc. Cada deste grupo trabalhou com desses países que eles vão apresentar agora rapidamente, mas que contamos com relatório bastante mais denso do que se pode apresentar aqui. Bom, eu estou aqui já não temos mais nada impresso, então estou aqui com Sérgio Feldman de Quadro, que está aí, que vai fazer uma apresentação geral para a gente compreender as características destes países. Posteriormente vai apresentar Fernanda Díaz, que vai apresentar Canadá, Cíntia Brassarotto, que vai apresentar Alemanha, Silvia Beltrane, que vai apresentar Coreia do Sul, e Daniele Santos, que vai apresentar Finlândia. Como vocês podem ver, o desafio não foi pequeno. Começamos? Olá. Boa tarde.
Bom, eu vou começar com uma apresentação geral, de uma contextualização desses países, apresentando um pouco dos dados gerais e educacionais. E, para começar, eu trouxe aqui uma referência que o Unibanco faz a esses países, porque, reforçando aquilo que a Nora comentou, a escolha desses países se deu pela questão de que o setor empresarial, para justificar os pressupostos das reformas dos quais eles defendem, tem usado alguns elementos de alguns países para trazer aquilo que lhes interessa, né? E isso vem sempre recortado, sem trazer uma questão mais aprofundada, né? Então, eles fazem referência, por exemplo, à questão do forte ensino profissionalizante na Alemanha, a trajetória vocacional que é muito enfatizada na Finlândia, sem trazer, por exemplo, uma contextualização da questão dos empregos que são oferecidos para esses jovens depois que seguem essa trajetória, ou da questão de flexibilidade de outros países, né? Os 4 países apresentados são a Alemanha, a Finlândia, o Canadá e a Coreia. Aqui eu trago uns dados gerais para a gente poder ter uma breve contextualização desses países. A gente pode ver que os 4 países que a gente escolheu, em comparação com o Brasil, são países mais desenvolvidos, com taxas de alfabetização maior, PIB per capita são consideravelmente maiores. Isso vai... a gente vai poder ver depois que isso interfere numa diferença bruta quando a gente compara, por exemplo, o PIB per capita, a proporção do PIB para a educação. E a gente colocou ali, por exemplo, a questão da licença maternidade e paternidade, para ter uma certa também referência de questão de acesso a direitos, né? E a obrigatoriedade do ensino nesse país, é interessante observar que o Brasil ele tem uma obrigatoriedade em uma faixa maior que a que esses países têm, ainda que não consiga atingir os índices educacionais de escolaridade, né? Na porcentagem do PIB para a educação, a gente pode ver que, com exceção do Canadá, que se situa um pouco mais, tem uma certa relação próxima, mas essa relação ela se destoa muito em termos brutos, por causa que o PIB per capita desses países são maiores. A gente vai ver isso mais para frente, né? O investimento no governo da educação secundária em PIB per capita, na Finlândia, se destoa bastante dos outros países, que tendem a manter uma certa relação, em termos dessa proporção, um pouco parecidas, né? Só que, como a gente tinha visto antes, o PIB per capita ele é muito diferente entre esses países, e isso vai dar uma grande diferença quando a gente vê em valores brutos, né? Os valores brutos para investimento da educação secundária, eles se destoa bastante entre o Brasil e esses outros países, e isso é uma das questões que não tem sido trazida para o debate, né? Fala-se, por exemplo, em usar determinadas características de que esses países têm e que a gente poderia trazer para o Brasil, mas não se fala da diferença de investimento bruto, né? Então, por exemplo, assim, o upper secondary ali, que é o ensino médio, as colunas cinzas, a gente pode ver uma diferença muito grande entre o Brasil, que investe cerca de $2.600 anuais, para a Alemanha, que investe $12.000 anuais por aluno, né? Esses valores são em valores comparáveis por poder de compra, né? Então, não são valores brutos. A OCDE já faz esses valores para que se possa comparar. Na proporção de investimento público e privado, a gente vê que a Finlândia, por exemplo, ela tem 1% só de investimento privado, e esse 1% ele está só na educação vocacional, ainda na educação geral é 100% público. E dentro desse investimento privado, dos dados que a gente trouxe da OCDE, ainda não fica muito claro se isso é uma educação privada ou se isso é aporte, porque dentro dessa parte de educação privada consta também aquele dinheiro público que é colocado em instituições privadas. Então, pode ser que seja pode ser que a proporção do privado seja menor ainda do que aparece nesse dado que eu estou trazendo aqui. Na Alemanha, por exemplo, que tem essa proporção de 25% de privado, ela é, na sua maioria, na parte vocacional, onde chega a 40%,
e na parte geral apenas 4%, ainda dentro daqueles dados que eu comentei que pode ser de dinheiro público em instituições privadas que compram. O Canadá também tem uma baixa proporção de investimento privado na educação. Aqui eu trouxe esse para comparar, fazer uma comparação do plano de carreira dos professores. A gente pode ver que a Alemanha se destoa muito, também são em valores comparáveis por poder de compra, né? Então, a Alemanha ali tem, por exemplo, salário inicial de $60 mil anuais e chega no topo de carreira $84 mil anuais. E outros países têm, a Coreia do Sul, por exemplo, tem um salário inicial mais baixo, mas também tem uma grande progressividade de carreira. E a Finlândia, menos progressividade, mas também tem salários bastante consideráveis, né? O nível mais alto de escolarização das pessoas, para a gente poder entender, essa parte azul é a parte de pessoas que completaram o ensino terciário, né, podendo ser universitário ou de ensino técnico em nível terciário. A parte em vinho ali é as pessoas que terminaram o segundo ciclo do secundário e o primeiro ciclo do secundário em cinza e menos que o primário em vermelho, ali no caso do Brasil, que tem essa faixa de proporção. Essa é a taxa líquida de matrícula no segundo ciclo do secundário. E esse é um dado que a gente traz para mostrar uma grande preocupação que a gente tem com o Brasil, né? 42% dos jovens que estão na idade de se matricularem no ensino médio não estão se matriculando. E em comparação com esses outros países ali que têm taxas maiores de matrícula na idade correta, né? Que seria a taxa líquida. Aqui a gente trouxe para comparar também, seguindo aquela questão das condições de trabalho docente, né? Então, esses países, além de eles terem salários muito bons para os professores, eles têm condições de trabalho em termos de hora-atividade que são muito superiores à nossa, né? Então, essa horas anuais de efetivo trabalho docente é a quantidade de horas anuais em que o professor está na sala de aula com os seus alunos. E a outra parte do tempo seria uma parte em que eles têm para hora-atividade e tal. Isso não fica muito claro pelos dados que a gente traz de como é dividido essa outra parte do tempo. Mas essas são as horas em que eles estão em sala de aula e a gente pode ver que são bem melhores que as condições do Brasil. Esse dado que a gente trouxe do Brasil, a gente está usando, se baseando na lei do piso, que dariam 1.120 horas anuais, né, se fossem 200 dias letivos e tal. É isso que a gente sabe que muitos estados não cumprem essa lei ainda, então, né, se fosse cumprindo essa lei, seria essa quantidade, né? Então, aqui está as referências que a gente trouxe. Obrigado, Sérgio. Bom, este panorama geral foi pouco para dar uma ideia, uma fotografia das diferentes condições de trabalho, investimento, salário, condições de trabalho e etc., nas quais se dão estas organizações curriculares que vão apresentar agora cada dos países. Sim? Bom, então agora... Fernanda? Boa noite. Não, Boa tarde. Boa tarde. Estou querendo fugir. Boa tarde. Pelos dados que o Sérgio viu, deu para entender um pouco por que esses países foram escolhidos. No caso do Canadá, você vai ter a maior população do mundo com nível superior, então vai chamar a atenção do secundário por causa disso. Apenas 8,2% de evasão. Do ensino médio no Brasil, a gente discutiu 50% dos alunos que deveriam estar no ensino médio fora da escola. Então, são coisas que fazem parar para olhar um pouco para a educação canadense e como que ela funciona. O Canadá passou por algumas grandes reformas educacionais. Vou destacar da década de 70, porque o Canadá tinha um número bastante grande de escolas religiosas. Então, na década de 70, começa o movimento
para as escolas se tornarem públicas e desvinculadas da religião. E, na década de 90, começa o movimento dos discursos que também influenciaram a educação brasileira, que é para o mundo do trabalho, para o mercado globalizado, tem que educar para o aluno ser mais flexível. Então, na década de 90, os sistemas educacionais canadenses começaram a ser reformulados também a partir desse discurso, por causa do meio ambiente e tudo mais. E por que eu falo sistemas educacionais? Porque a maior característica da educação canadense é a autonomia das províncias. São 10 províncias e 3 territórios, e cada um legisla sobre o seu currículo, sobre a sua organização, sobre a sua estrutura. Então, ele é bastante descentralizado. Ele é descentralizado no termo de organização nas províncias, e também cada província, a contratação, ela também descentraliza. Tem departamentos ou autoridades educacionais, que eles chamam, ou jurisdições, porque cada província vai nomear de um jeito diferente. Eles são, inclusive, responsáveis pela contratação de professor. A gente traz aqui alguns indícios, né? Como as pesquisas se deram com documentos oficiais, alguns dados são um pouco difíceis de encontrar, mas o que eu observei, a contratação de professor se dá quase como um balcão de emprego. Trabalhe conosco, você vê no site dos Ministérios de Educação, procura desse tipo. Trabalhe conosco, daí o professor se certifica, tem um certificado temporário, para depois ter um definitivo. Ou categoria de classe de professor, associações de professores, o professor também pode se inscrever por ali. Ou seja, cada jurisdição dentro de uma província vai contratar o professor de uma forma completamente diferente. Cada jurisdição dentro de cada província pode também organizar e criar disciplinas, criar cursos diferentes. Então, ele é bastante descentralizado, mas dentro dessa descentralização possui uma lógica comum de organização. Então, a lógica, quando a gente começou a pesquisa, levou um susto. Nunca vamos conseguir entender como que funciona o sistema educacional canadense. Depois a gente viu que ele tem uma lógica comum, que, embora seja bastante autônomo, funciona com as mesmas características. E o que ajuda a ter essa característica comum é o Conselho de Ministros da Educação, que ele é uma associação, é um grupo, uma organização intragovernamental fundada em 1967. Então, até 67, não tinha nada que unificasse essa organização. Daí, esse conselho foi, por exemplo, importante na reforma da década de 70 para tirar um pouco as escolas religiosas do foco da educação canadense. O presidente é um dos conselhos da província e é trocado a cada 2 anos. Esse conselho discute questões políticas, realiza atividades, projetos, iniciativas. Ele é um meio também de consultar a população e é quem acaba representando o Canadá nas instâncias internacionais, né? Porque, sendo cada província com seu próprio ministério, precisava de uma organização para fazer esse trabalho de centralizar informações e a representação política do Canadá mesmo. Aqui tem, basicamente, uma organização de como funciona a educação. Daí vai variando também, para cada província tem uma idade inicial específica. O pré-elementar, que é o kindergarten, de 1 a 4 anos, ele é um ensino privado. Algumas províncias subsidiam, outras não, outras ele é completamente privado. O elementar, que seria o nosso primário, ele é público, tem também o privado, mas, como o Sérgio mostrou nos dados, só 9%, 8% da educação é privada e, na maioria dos casos, ainda são de escolas religiosas. A base é de escola pública. O secundário, de 12 a 18 anos. Tem província que é até os 16, tem província que vai à idade obrigatória até os 18 anos. O college, nem toda a província tem o college, mas seria um nível intermediário até o universitário, mas nem todas as províncias fazem uso do college. E depois, universidade. É importante destacar porque, afinal de contas, mais de 50% da população canadense tem acesso à universidade.
e ela é basicamente privada. Ela recebe investimento público, mas os alunos precisam pagar as taxas, matrícula, uma certa mensalidade. E, quando fala de público, as escolas também têm taxas que são cobradas. Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa. E eu vi algumas discussões de províncias falando a gente conseguiu baixar a taxa. Então, e uma discussão num fórum, porque tem bastante participação dos pais, assim, uma mãe muito brava, porque ela tinha que pagar $400 de taxa. Para quê? Livro, transporte, uma das taxas, e daí cada jurisdição vai cobrar taxa por um motivo distinto. E essa cobrava para o professor ficar com os filhos no horário do intervalo, do lanche, assim, a mãe estava muito brava. Foi uma coisa que a gente demorou para descobrir que existiam essas taxas cobradas na escola pública também, que é formal, é obrigatória essa taxa, é cobrado que os pais paguem. Existem 3 estruturas para o ensino médio básicas. Na estrutura 1, o elementar tem 8 anos e o secundário 4. Essa é a estrutura de Ontário, por exemplo, que é a maior província canadense. A segunda estrutura, o elementar tem 6 anos, o Junior High School tem 3 e o High School tem outros 3. Então, o secundário está dividido em 3 anos e depois mais 3. Essa daqui, que é mais rara, é a estrutura 3, elementar de 6, secundário de 6. O Canadá se destaca no PISA desde a sua criação, do ano 2000, tem sido constantemente, não é o país que está à frente, mas ele está sempre entre os que estão à frente. E dentro do Canadá tem uma diferença grande nas províncias. As províncias que mais se destacam é Ontário, Colômbia Britânica e Alberta. Ontário tem a estrutura 1 e Colômbia Britânica e Alberta tem a estrutura 2. Aqui um outro desenho mostrando como vai se dar o acesso ao nível superior. O que interessa nesse gráfico, na verdade, porque fala bastante, ao longo dos documentos, eles falam bastante da questão profissional. Só que o ensino médio não é profissional. Somente onde tem esses triângulos vermelhos, que é algo voltado para o mercado de trabalho. Ou seja, o ensino médio vai trabalhar em questões profissionais, vai tocar em alguns assuntos, mas a quantidade de horas destinadas a isso acaba sendo muito pequena. O grosso mesmo da formação são nas matérias básicas, que é a arte da língua inglesa, a arte da língua francesa, lembrando que o Canadá é bilíngue, matemática, ciências e estudos sociais. Então, é uma quantidade pequena de horas que ele usa para a parte profissionalizante, tanto que o ensino médio não é profissionalizante. Então, tem alguns caminhos que ele que são típicos, que é geralmente para o bacharelado, ou passa pelo college, algumas províncias. O que é completamente diferente aqui, que a gente nem vai entrar no assunto, é o Quebec, que vai se aproximar mais da estrutura de alguns países europeus do que as outras províncias, que lembram mais um pouco os Estados Unidos. É engraçado, porque Quebec é o estado que a maioria é de imigração francesa e está mais ligado na organização educacional também à Europa, nesse sentido. Achei interessante, mas dificílimo de compreender todas as nuances, porque vocês vendo ali, tem 5 caminhos diferentes no ensino médio, no Quebec, para chegar depois no profissionalizante. Então, nem vamos tocar. Os outros todos, que é o que a gente depois vai aprofundar um pouquinho, estão nesse caminho do meio, que é o secundário, e depois uma escolha. Se vai fazer o college, se vai para a universidade, mas você pode fazer o college e ir para a universidade, você pode ir para a universidade e voltar para o college. O que é o college no Canadá? Algo mais parecido com o nosso tecnológico. Não é um técnico, porque ele é pós-secundário. Então, o secundário termina realmente no colégio secundário ali. Tudo que vem depois é nível superior pós-secundário. Então, isso que a gente vê de técnico, essa discussão não existe no Canadá. É o tecnólogo, se for equiparar, mas é nível pós-secundário.
O ensino secundário, ele tem algumas disciplinas, alguns cursos obrigatórios, alguns cursos eletivos e um mínimo de créditos para integralização. Esse número mínimo de créditos, a princípio, confunde, porque numa província vai ser 100, na outra vai ser 30. Vai ser 100, na outra vai ser 30. Mas o que diferencia, na verdade, é como contabiliza esses créditos. No final, vai dar algo em torno de 2.500 a 3.000 horas aula ao longo do secundário, 1.000 horas por ano, se for de 3 anos. Vai ser algo em torno disso, varia bastante de província para província, mas é algo em torno disso. Quando a gente fala de cursos e disciplinas obrigatórias, a gente vai ter artes da língua inglesa ou artes da língua francesa. Na província que a gente estudou, Alberta, predomina a língua inglesa, mas o aluno pode estar numa escola de língua inglesa e fazer a opção por estudar em língua francesa. Daí ele chama o programa de imersão em língua francesa. Então, existem bastante escolhas que eles podem fazer. Estudos sociais, matemática, ciências, cursos vocacionais, trabalho social voluntário, tudo isso contabiliza crédito. Tem um grande incentivo para que uma parte desses créditos sejam feitas em empresas, saiam da escola ou façam em instituições como voluntário ou dentro das empresas. Incentiva para que façam fora, só que a quantidade de créditos que vai funcionar para isso ao final de tudo é pequena, que vai dar para ver melhor aqui. Esse daqui é o sistema de organização da província de Alberta. Por que Alberta? Porque ela tem um destaque bastante bom no PISA, em relação às outras províncias, junto com a Colômbia Britânica e com o Ontário, e é um sistema mais parecido com o das demais, é um sistema que dá para servir de exemplo para entender como funciona. Então, para terminar o ensino médio, para ter um diploma, o aluno precisa ter 100 créditos. Desses 100 créditos, ele tem que fazer na arte da língua inglesa, estudos sociais, matemática e ciências, 74 créditos. A arte da língua inglesa, não sei se dá para ver daí, que tem que ser crédito no grau 30. O que significa isso? Cada ano, K1, K2, K10, aqui no Senior High, que é o que interessa para a gente. Esse 10, 11, 12 é o nível, todas as disciplinas do primeiro ano do Senior High School começam com 10, é o código dela. Então, qualquer disciplina de arte da língua inglesa no primeiro ano do Sênior é 10 alguma coisa, 10.1, 10.2, 10A, 10B. E isso varia o quê? O grau de dificuldade. Então, alunos com mais dificuldade, já lá no grau 9, no Junior High School, ele vai fazer a 10.1, que é uma disciplina mais simples. É o mesmo conteúdo, de certa forma, da 10.2, só que no grau para o aluno que tem mais dificuldade. Mas ela também pode variar sendo uma disciplina de inglês completamente diferente. Então, as disciplinas variam muito. Mas o que é importante, eu acho que destacar aqui, lembrando da nossa reforma? Todas as escolas têm que fornecer todos os itinerários. O aluno pode fazer escolhas. Ele quer ir mais para o lado das vocacionais, das de empregabilidade, ou para de inglês, ou para de matemática. Seja qual for a escolha dele, todas elas têm que ser fornecidas pela escola. Isso vira um problema no Canadá, porque tem escolas muito distantes em que faltam professores. Então, 30% dos créditos podem ser cursados online, para que sejam oferecidas essas disciplinas. Mas a verdade é que ele pode fazer essas disciplinas, ele tem as escolhas. Que a gente tem a grande preocupação aqui, né, do aluno só vai poder fazer matemática, porque é a escola que tem perto da casa dele. No Canadá, as escolas têm a obrigação de fornecer todos os itinerários para esses alunos. Então, o que é obrigatório? Educação física, gestão de carreira, que são as disciplinas em 12 artes, aqui, em várias áreas, qualquer, estudos, design, tecnológico, enfim. São, na verdade, centenas de disciplinas autorizadas, mas isso nem vem ao caso. Só ali, quando fala artes da língua inglesa no nível 30, significa o quê? Que ele tem que ter cursado alguma no primeiro, no segundo e no terceiro para estar no nível 30. Então,
ele tem que fazer inglês no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Ele tem que fazer estudos sociais no primeiro, no segundo e terceiro ano. Ele pode escolher quais e de que jeito que ele vai fazer isso, mas ele tem que cursar. O que não tem primeiro, segundo e terceiro ano é matemática e ciências, que está só no primeiro e no segundo. Eu fiz os cálculos, cada disciplina dessa primeira parte nas áreas tem 5 créditos, cada crédito 25 horas. Ele não consegue fazer todo o esquema numa área só, então ele tem necessariamente que dar uma... Se ele seguir só matemática, só ciência, só física, ele não completa esses 74 créditos. Então, ele tem que estar em outros créditos, outras áreas também. Senão, ele não termina o curso. É obrigatório educação física, gestão de carreira. Depois, ele escolhe ali entre 10 créditos, que ele pode fazer qualquer combinação de belas artes, uma segunda língua, educação física, conhecimento e empregabilidade, e outros 10 créditos nessas outras áreas. Um destaque, uma coisa que me chamou a atenção, é que existe, não oficialmente, não declaradamente, mas uma ideia que aquele aluno com mais dificuldade, ele não vai seguindo para física e matemática, ele vai fazendo essas disciplinas de empregabilidade, de gestão de carreira. Então, onde ele puder focar os créditos dele nessas disciplinas, que leve para o mercado de trabalho, é o que é aconselhado para o aluno, isso é destacado, para o aluno com dificuldade. Aqui, só uma ideia de algumas disciplinas que são oferecidas, são muitas, mas, ao final das contas, existe um teste, eles também têm exames de avaliação. Então, as escolas podem escolher o que elas querem, quais as disciplinas que elas querem, mas acabam escolhendo dentro de uma lógica, porque se existe um teste, você tem que ser aprovado nesse teste, você não vai oferecer disciplinas que não estejam contempladas. E, no final, para a certificação, bom, ele pode escolher, tem todas essas áreas, né, ou faz no inglês, ou foca mais na matemática, ou no emprego, tem o bacharelado internacional também para os alunos de destaque, que só pode ser oferecido por escolas públicas. Ele faz escolhas, mas essas escolhas dentro dessa lógica, que para conseguir o diploma ou o certificado, ele precisa seguir alguns caminhos. E a escola vai oferecer os caminhos também de acordo com o que vai ajudar ele a passar no teste. Diploma e certificado é uma coisa diferente no caso do Canadá, porque ele pode simplesmente passar pelos créditos e tem o certificado que ele concluiu. Para ter o diploma, ele tem que fazer uma avaliação, é oferecida 3 vezes por ano, e ele tem que passar nessa avaliação. É o diploma que é necessário para que esse aluno vá para a universidade. E não só o diploma, mas existe um acompanhamento muito grande entre os pais e os alunos para esse percurso, porque a universidade vai analisar o diploma, mas também vai analisar o teste, mas também o percurso desse aluno. Então, para ele traçar esse percurso, ele tem que começar lá com 15 anos, no primeiro ano, se planejar junto com os pais, porque se ele fizer um monte de disciplina na área de estudos sociais e resolver fazer faculdade de engenharia, ele não vai ter acesso. Então, ele tem que se planejar para que a universidade vá avaliar o seu currículo de acordo com as suas necessidades, mas ele sempre pode voltar. Se ele só certificou, não fez o teste, ele pode voltar para fazer o teste. Se ele fez numa área, mas ele mudou de ideia, ele pode voltar, daí não frequentando junto com os jovens, mas existem algumas ideias e percursos traçados para esses jovens conseguirem acessar a universidade, basicamente. Então, ele pode certificar só cursando os créditos, mas para ter o diploma precisa da avaliação. Acho que só para finalizar, aqui. Algumas questões ainda são ponto de discussão, porque, a princípio, parece tudo muito interessante quando a gente vê os índices, mas a questão da diversidade é um problema que o Canadá tem a resolver. Eles têm uma preocupação bastante grande com as primeiras nações, que eles chamam, mas também os imigrantes. E, no final das contas, todo mundo, quem não está na universidade, quem tem os piores índices, são as populações
das primeiras nações, são as populações de imigrante, é a população mais pobre. Então, por mais que nos documentos oficiais fale o tempo inteiro que a gente valoriza a diversidade, a gente inclui, está todo mundo junto, na prática, os piores resultados estão ligados à questão social dos imigrantes, dos mais pobres e, principalmente, dessas primeiras nações. Então, é isso. Bom, agora vamos escutar a Cíntia Brascarotto com Alemanha, que é extremadamente difícil, não só pelo idioma, sino pelas suas características. Bom, então vamos lá. Eu estou representando o grupo que fez a investigação sobre a Alemanha, mas não sou a única, né, que fez esse estudo. Isso aqui eu vou pular, porque a professora Nora já falou, mas eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia, como a gente fez essa investigação, porque, como a Nora falou, foi bastante complexo, difícil de encontrar informações sobre a educação na Alemanha em inglês ou em português, né? A gente primeiro foi buscar nos documentos oficiais, então sites de consulado, Ministério da Educação, só que os documentos em si eles estão em língua alemã, não tinha tradução em inglês, então foi muito difícil de conseguir as informações pela língua, porque a gente não tem conhecimento da língua alemã. Então, partimos para a pesquisa bibliográfica, o que tinha no Brasil, e alguma coisa que tinha, algumas cartilhas em inglês, que ela assim, ajudou a clarear um pouquinho, mas é um sistema muito complexo, ele exige um estudo mais aprofundado para a gente falar com mais convicção. Mas aqui a gente mostra o geral. E, para finalizar, para a gente tirar algumas dúvidas, nós fizemos entrevista com pessoas de nacionalidade alemã que estão aqui em Campinas atualmente. 2 estudantes, que estão fazendo intercâmbio no curso de pedagogia, e uma professora do CEL. Tá? Bom, acho que, para começar, o Sérgio já falou, mas acho muito importante, quando a gente está falando da Alemanha e Brasil, mostrar as diferenças que a gente tem, territoriais, populacionais, o PIB, né? Olha as diferenças do PIB, PIB per capita, tá? Não vou me aprofundar, porque senão não dá tempo, e aqui a taxa de alfabetização, que na Alemanha é de 99%, enquanto que no Brasil está 91%. Tá? O investimento na educação na Alemanha é muito maior do que no Brasil, e a gente vê também pelas questões, o tanto de PIB, né, que a Alemanha recebe, hoje é uma das grandes potências mundiais, é a potência europeia. Então, isso tem que ser considerado no momento de se fazer um estudo comparativo educacional. E aí a gente destaca que, na Alemanha, a educação também é responsabilidade dos estados ou distritos, né? Não sei qual a melhor tradução. Mas existe uma diretriz geral, mas cada estado tem autonomia e é responsável por organizar o seu sistema educacional. Tá? Além disso, a gente destaca também a questão da educação profissional, que nos documentos de Banco Mundial, Unesco, ONU e do Unibanco, é lá o modelo para os demais países, inclusive os países europeus, não só os países aqui da América Latina. E aí depois eu vou falar um pouquinho melhor por quê. Aqui a gente apresenta os resultados do PISA 2015, Brasil e Alemanha. A Alemanha foi uma dos países escolhidos justamente pelo resultado do PISA, esse foi o critério para a gente fazer o estudo, né? E aqui a gente vê a diferença dos dados da Alemanha e do Brasil. Hoje a Alemanha ela ocupa a 13ª posição no PISA, enquanto o Brasil está lá em 70ª, 60ª. Né? Embora isso também não... Outros fatores influenciem, não é só isso. Bom, falando do sistema educacional. O ensino infantil na Alemanha ele não é obrigatório e ele também não é gratuito, não é público. Ele é oferecido pela iniciativa privada. Os pais que precisam colocar os filhos na creche pagam para ter esse serviço. A partir dos 6 anos, o aluno tem que ingressar obrigatoriamente no ensino primário, e ele é público, tá, majoritariamente público, assim como o secundário. O ensino obrigatório vai terminar aos 18 anos. Tá? O ensino primário, eu vou mostrar aqui esse desenho, porque ele vai ajudar a esclarecer um pouquinho como funciona o ensino secundário.
Então, aqui a gente tem o kindergarten, que é o ensino infantil, não é obrigatório. A partir dessa etapa, ele é obrigatório, é o ensino primário. Ele tem duração de 4 anos apenas. Aqui, com 10 anos, o estudante ele vai ser direcionado para o ensino secundário, que é dividido em trajetórias educacionais na Alemanha. Então, a partir dos 10 anos, ele já tem que fazer opções educacionais. Tá? Ginásio, que é a etapa de educação propedêutica. Daqui, quem vai para essa etapa vai direto para a universidade. Tá? Quem vai para essa etapa? Os alunos com melhor rendimento acadêmico. E quem escolhe, né, o que diz a bibliografia? Quem vai dizer, o aluno vai para esse, é o professor. Tá? Em alguns estados, os pais podem escolher. Mas aí, na entrevista, quando a gente questionou isso para os estudantes, elas falaram, o pai pode escolher, mas a voz do professor é muito respeitada na Alemanha. Então, se o professor falar, ele vai fazer o ginásio porque ele é muito inteligente, ele tem que ir para a universidade, os pais vão encaminhar ele para o ginásio. O Realschule é uma etapa intermediária entre o ginásio e o Hauptschule. O Hauptschule é para aqueles alunos com rendimento mais fraco, digamos assim. E ele vai ter uma vocação mais voltada para os cursos profissionalizantes. Tá? O Realschule vai ficar entre os dois, e ele tem também uma questão profissional, mas ela é mais voltada para as práticas administrativas, bancárias. Para entrar na universidade, quando termina essa etapa aqui, tem um exame que se chama Abitur. Só com esse exame é possível ingressar na universidade. Aí a gente perguntou, né? Mas então quem está aqui pode vir fazer uma etapa aqui e prestar lá o Abitur? Pode, mas não é tão simples assim, porque tem a questão da formação, né? Da profundidade das disciplinas que eles vão ter. Bom, aí a gente achou super complexo. Como assim? Ensino secundário já com 10 anos, faz a trajetória. Optamos por estudar um estado, né? Porque cada estado tem uma organização diferente. E aí a gente foi investigar o estado da Renânia do Norte-Westfália, porque é um estado industrializado, populoso, e, coincidentemente, que as pessoas que a gente entrevistou estudaram, né? Então ficou mais fácil. Então, aqui a gente vê que, nesse estado, tem o ensino primário, que está aqui, mas ele também tem uma segregação, uma divisão, que é a educação especial. Então, todos os alunos com uma necessidade especial vão vir para esse ensino primário aqui. E daqui ele só vai para cá. Aqui, o ensino secundário é dividido em 2 etapas. Secundário 1, secundário 2. Tá? Aquela divisão que eu mostrei no quadro, só que aqui tem mais 2. Né? Qual que é a especificidade dessas 2? Elas são, digamos assim, integradas. Quem escolher vir para cá, ele vai ter tanto disciplinas propedêuticas quanto vocacionais. Nesse aqui, que se chama Gesamtschule, as turmas são divididas por níveis. Os alunos com um nível mais avançado vai para uma turma, os outros nem tanto em outra turma. Já no Sekundarschule é tudo junto. Então, as experiências de aprendizagem são todas juntas, independente dos níveis de aprendizagem. Tá? Daqui também, teoricamente, eles podem vir para essa etapa ou para essa. Essa daqui é a profissionalizante. É aqui que está o modelo de educação profissional, que tem sido o modelo para todos os outros países. E por que ele é um modelo? Porque é um modelo chamado dual, e no sistema dual existe uma parceria, digamos assim, entre o setor público e o privado. Né? Esse modo de educação ele é organizado conjuntamente, currículo, financiamento. Então, o estudante que vai fazer o sistema dual, ele vai ter 2 dias de aula na instituição de ensino e 3 dias dentro da empresa. Dentro da empresa, ele vai ter um tutor, ele vai receber um provento, que não é grande coisa, mas ele recebe, e esse provento aumenta no decorrer dos anos, dependendo do curso que ele está fazendo e da especialização dele. E, ao final, ele pode, sim, ser contratado. Né? Então, assim, quando a gente estudou na bibliografia, o que eles falam? Por que é o grande modelo? Primeiro, porque vai lá e concilia a educação prática e teórica. Segundo, porque tem um compartilhamento de despesas entre setor público e privado. E o terceiro, que é a transição escola-trabalho, né? Que diz que mais da metade
sai desse nível de ensino já direto para o mercado de trabalho, empregado. Tá? Quem vem para cá é o que vai para a universidade. Tá? Mas não necessariamente esse que fez o Hauptschule vai conseguir vir para cá, porque é o que a gente falou, eles têm uma questão meritocrática de nota, que é muito importante ainda na Alemanha. Ficou claro? Porque quando a gente estudou, a gente achou super complexo. Então, isso é uma questão importante também. Né? No sistema dual, a oferta de vagas está condicionada ao número de oferta de vagas dentro da empresa. Então, não é o sistema de ensino, é a empresa. Eu tenho tantos estágios, então é tantas vagas no sistema dual. E ele é bastante concorrido. Tá? Bom, e aí, aqui é a organização curricular. Tá? No geral, eles têm praticamente quase as mesmas disciplinas. Matemática, física, química, geografia, história, naquele ensino secundário 1. A diferença é no aprofundamento da disciplina. Quem vai para o ginásio vai aprender a disciplina num determinado grau. Quem vai para o Hauptschule, que é para o mercado de trabalho, vai aprender mais tranquilo, que é só para o mercado de trabalho, mais prático. Tá? E aí, outra diferença que é interessante é a questão da língua estrangeira. No Hauptschule é uma língua estrangeira, enquanto que no ginásio é 2 ou mais. Né? Tem um vídeo dos estudantes alemães que eles fazem uma atividade de identificar a frase "eu te amo" em tantas línguas, e eles identificam em 23 línguas, alunos do ginásio. Então, assim, aí você vê a diferença. E outra questão também, que agora é com a onda migratória que está chegando na Alemanha, esses estudantes vão todos direcionados para o Hauptschule. Tá? Bom, e aí quando chega na educação profissional, no secundário 2, quem continua no ginásio vai continuar com as disciplinas propedêuticas, mas quem vai para o profissional vai ter as disciplinas básicas de comunicação oral e escrita, política, educação física, ética e as profissionalizantes. Tá? Por fim, a gente faz algumas considerações, né, que é para fomentar o debate e outros estudos. É um sistema educacional muito complexo, bastante segmentado, e aí a gente se pergunta se essa segmentação ela reproduz as desigualdades sociais do país e qual o grau dessas desigualdades lá, se é tão aprofundado quanto no Brasil. Acho que isso merece uma investigação. Consideramos também que a escolha dessas trajetórias é muito precoce, 10 anos é uma idade... São muito jovens para decidir qualquer coisa. Então, também tem que se pensar. E aí, a questão da educação profissional como um modelo, né? Por que se está pensando tanto nesse modelo? Eu acho que já tem a resposta até. E a valorização do trabalho docente. Como o Sérgio mostrou, eles têm uma remuneração acima da média, trabalham em uma única instituição. O ensino básico lá é diurno, não tem escola noturna, porque todos os estudantes têm que estar na escola até os 18 anos. E existe concurso público, né, a questão da formação. Então, eu acho que vale a pena focar também no trabalho docente, fazer novas pesquisas. E é isso. Aqui as referências, o que a gente conseguiu encontrar, né, que não são muitas, e o contato do grupo. Agora seguimos com Silvia Beltrame, que vai... Bom, dando continuidade, né, às nossas análises, o nosso grupo escolheu a Coreia do Sul, também por ser um dos países de maior destaque no PISA, né, o 5º lugar no ranking geral, e por ser um país frequentemente citado nas audiências públicas que debateram a reforma do ensino médio. Nós também utilizamos uma metodologia baseada em documentos oficiais, também encontramos muita dificuldade em esclarecer as dúvidas e também contamos com entrevistas que elucidaram algumas dessas dúvidas. Por sorte, a gente está numa universidade que recebe muitos intercambistas, isso facilita o nosso trabalho. Bom, só para contextualizar um pouquinho a Coreia do Sul, o Sérgio já apresentou muito bem, né, os países, mas
a Coreia do Sul ela esteve sob ocupação japonesa por 35 anos. E, durante essa ocupação, somente a grande maioria das pessoas que tinham acesso à educação eram os japoneses, e os professores, inclusive, eram japoneses. Quando ocorre essa desocupação, a Coreia do Sul tem que começar uma estruturação da sua educação, partindo, inclusive, da formação do seu professor. E aí os professores eles pegam aí, um índice, né, de analfabetismo de 70% da população. E tem que começar essa estruturação formando professores, inclusive, né? Bom, é um país, a gente não pode esquecer, de pouco mais de 50 milhões de habitantes, né? E aí a gente pode, inclusive, só por esse número, já pensar que não dá para a gente fazer uma relação direta com o contexto brasileiro, né? Bom, a estrutura da educação de lá, ela é formada pelo Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, pelo MEST. A escola ela é obrigatória dos 6 aos 15 anos. E o ensino médio lá ele está focado nessa faixa etária dos 15 aos 18 anos. O financiamento dessa educação na Coreia do Sul ele é feito 80% pelo Ministério da Educação e os outros 20% ele é dividido entre os escritórios municipais, que são as prefeituras, e os escritórios provinciais também, além de associações de pais e mestres. Lá também eles têm as taxas de matrícula, que o Canadá citou no exemplo deles. As escolas privadas também recebem uma ajuda governamental, mas também tem as suas mantenedoras, né? São subsidiadas pela sua mantenedora. Bom, a porcentagem do PIB, que significa de investimento do PIB, que a Coreia do Sul coloca, no total chega a 8%. Por que chega a 8%? 7,3% desse PIB é por conta do governo. O governo é que investe. E 0,7% é o investimento que as famílias fazem em educação, seja por essas taxas de matrícula, ou por cursos extracurriculares, ou preparatórios para o vestibular, ou até idiomas, enfim. As famílias investem muito pesado na educação. E, a partir de que momento eles conseguem investir, aliás, as famílias começam a investir nessa educação mais firmemente, né? A partir do high school, que é a nossa faixa principal de estudo, né? O governo sul-coreano ele vai concentrar os seus investimentos no ensino primário e no middle school, que são os anos de ensino obrigatórios. A partir do high school, o governo diminui sensivelmente, e aí são as famílias e essas associações que acabam subsidiando esse ensino. A gente pode... a gente traz um destaque que o ensino médio em si não é obrigatório. A faixa etária até os 15 anos é que é. Tá? Então, como é que a gente, para ficar um pouco mais claro, como é que é estruturada essa educação, né, na Coreia do Sul? Então, ele começa aqui no ensino primário, né, o elementary school, aí ela passa para o middle school, que é como se fosse o nosso fundamental 2, e esses são os anos obrigatórios de ensino. A partir do high school, para entrar no high school, ele passa por um exame de entrada, que ele é baseado nas grandes cidades, como Seul, num sorteio. O estudante ele elenca as escolas para onde ele quer ir, ele faz parte de um sorteio. Nas cidades menores, é por uma análise e por um exame, né? Uma análise do desempenho do aluno e por um exame. Daí ele entra no high school. O high school, que é o ensino médio, ele tem algumas, ele é dividido de algumas formas, né? Que high school ou general high school, ou escolas de propósito especial, ou escolas autônomas, que são as particulares. E também aqui tem o vocational high school, que é o ensino profissionalizante. Terminando essa etapa, quem está no vocational, ele vai direto para o mercado de trabalho, mas, se ele preferir, ele também pode prestar esse exame, que é como se fosse um Enem, o CESAT, e ele vai ou para uma universidade de ensino tecnológico de menor duração, 2 anos, ou ele vai para o ensino universitário, para o bacharelado, que são 4 anos.
Bom, e aí como é que funciona esse ensino médio, né? Então, Academic High School, ou General High School, é o tipo, né, de ensino médio mais procurado, onde há mais concentração de alunos. Por quê? Porque o ensino acadêmico ele tem muito mais valorização por parte das famílias e dos próprios alunos do que o ensino profissionalizante. Então, há um trabalho muito intenso do governo sul-coreano para fomentar esse ensino profissionalizante, porque ele é visto como uma segunda categoria. Tá? Além disso, essas escolas de propósito especial são escolas que vão receber alunos de alto rendimento, né, que têm como meta colocar esses alunos na área de ciências, matemática, artes, línguas, nas melhores universidades do mundo. E os autônomos high schools, que são as escolas particulares com autonomia financeira. Bom, aí é que começa a questão do currículo, né? Então, como é que eles conseguem gerir esses tipos de ensino? Então, assim, do 1º ao 10º ano de ensino, o currículo na Coreia do Sul ele é regido pelo The National Common Core Curriculum. Aí você vai me falar assim, mas o ensino fundamental vai até são 9 anos de ensino, né? Sim, são 9 anos. Só que o 10º ano de ensino também é regido por esse currículo, que é uma base nacional comum deles. E esse 10º ano é o 1º ano do ensino médio. Então, todo mundo, independente da área que escolher, seja o ensino profissionalizante, seja o acadêmico, ele vai cursar esse 10º ano comum. Depois, para quem escolher ficar no high school, ele vai ser orientado pelo Elective Curriculum e vai orientar o 11º e o 12º ano. Do mesmo modo, o Vocational High School, que é o ensino profissionalizante, também vai orientar os 2 últimos anos de ensino. A gente só colocou aqui para ficar um pouco mais claro, né, essa organização. E como é que é esse 10º ano que todo mundo cursa igual? Ele é composto por 1.190 horas, e, assim como o Canadá também, ele tem os créditos, né, que você tem que cumprir. Então, aqui, por exemplo, nós temos o número de horas e, entre parênteses, os créditos correspondentes a esse número de horas. Note-se que a maior carga horária das disciplinas, a maior carga horária estão concentradas nas disciplinas avaliadas no PISA. As aulas são de 50 minutos. Então, cada ano, esse 1º ano tem 1.190 horas e 70 créditos. A partir daí, né, então, o estudante do high school, que vai continuar no high school, e ele continua no high school se ele tiver uma aspiração para ir para a universidade, para o ensino acadêmico. Ele tem que cumprir mais 140 unidades, né, 140 créditos. E, para quem vai ficar no ensino profissionalizante, no 11º ano, ele cumpre 50% das disciplinas do Elective Curriculum e 50% das disciplinas da área profissional que ele escolheu. No 12º ano, ele tem... e um destaque aqui é porque, ao invés de 70 créditos que o pessoal do high school tem que cumprir, ele vai cumprir só 40 créditos. No 12º ano, agora ele vai cursar só disciplinas específicas da área profissional, e aí ele tem o TCC, que é feito em grupo, e mais o estágio, que é obrigatório no 2º semestre. Então, só para deixar um pouco mais claro. E esse é um exemplo do currículo para quem ficou no high school para ir para a universidade. Então, aqui são os créditos, cada uma dessas disciplinas, entre parênteses, estão os créditos que elas correspondem, né? Então, assim, o estudante, e aqui acho que tem, lembrando da fala um pouco da manhã, o estudante tem a opção, de fato, de escolher, de ter um itinerário formativo, né? Então, e ele tem que, dentro dessas disciplinas, ter os 140 créditos. A
formação e o trabalho docente. O trabalho docente na Coreia do Sul, ele tem um status social muito elevado. Eles começam com, os professores, eles começam com 26 mil dólares a carreira, e o topo da carreira chega em torno de 75 mil dólares. Só que não é só a questão salarial, porque numa cidade, por exemplo, como Seul, o custo de vida é muito alto. Então, a questão salarial não é um fator importante, só que o status social é um fator que conta muito também. E, ao contrário do restante dos profissionais na Coreia do Sul, o professor tem aposentadoria pública, os outros profissionais não têm. Somente 13 universidades formam os professores na Coreia do Sul, os professores do ensino fundamental. Esse é um outro destaque muito importante quando a gente pensa no nível Brasil. O professor de ensino fundamental lá é muito mais valorizado, né, da formação inicial. E somente 5% dos candidatos a esses cursos de formação do professor entram nesses cursos. Em compensação, os que saem têm emprego garantido. Quando a gente chega, aí é 1% só de desligamento, né? Quando a gente chega no ensino médio, aí a gente tem uma mudança um pouco desse quadro. Esses professores eles podem ser formados por outras universidades em cursos de bacharelado e complementar com a formação pedagógica. E aí somente 30% desses profissionais é que conseguem se inserir nas escolas. Eles têm trabalham com uma média de estudantes de 37 alunos por aula, se bem que na entrevista que nós fizemos, eles colocaram que são bem mais alunos por sala de aula. Bom, aí, para concluir, na entrevista que nós fizemos, o estudante ele colocou bem que era para a gente trazer essa angústia do estudante de lá, que vem muito pela questão de ser uma sociedade muito competitiva. Isso traz uma angústia muito intensa para o adolescente. A Coreia do Sul é classificada como a República do Suicídio, né, em muitos aspectos, algumas matérias a respeito disso, e é a principal causa de morte entre os adolescentes. Por quê? Esse adolescente ele fica 14 horas por dia estudando, além do período que ele está em sala de aula, ele sai e ele vai fazer cursos extracurriculares. Às vezes chega em casa meia-noite, tem escolas, inclusive, que funcionam até meia-noite. Eles têm tutores particulares. E o sucesso acadêmico deles é tão intenso, é tão requerido, que determina, inclusive, os casamentos que eles podem ter, as relações de amizade. Então, essa sociedade extremamente competitiva tem custado muito alto quando a gente fala de qualidade de vida desses adolescentes. Então, é algo para a gente pensar no modelo que a gente utiliza. Esses modelos têm coisas que são pertinentes para a gente analisar, mas existem aspectos sociais, culturais e econômicos que, repito, não permitem que nós façamos uma relação direta, né, que simplesmente importemos um modelo desse ou daquele país. Bom, é isso, são as nossas referências. Também é uma análise descritiva para que a gente consiga suscitar aí um debate maior a respeito. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Daniele. O grupo do qual fiz parte, ficou incumbido de fazer a pesquisa sobre a Finlândia, né? E me coube a tarefa de apresentar aqui hoje, né, um resumo, uma síntese dessa pesquisa. Do grupo participaram a Paula, né, o Cássio e o Oswaldo, que estão aqui conosco. Eu queria começar primeiro pedindo desculpa pela voz, que estou super resfriada, então não é boa normalmente, mas hoje está um pouquinho pior. Não é a nossa intenção apresentar agora fazer uma apresentação desmiuçando todo o sistema de ensino finlandês, né? A ideia é fazer uma rápida apresentação de alguns aspectos gerais que nós consideramos relevantes, né? Eu também não vou retomar alguns dos dados que o Sérgio já
já apresentou. Nós vamos nos ater a alguns outros dados. Bom, para começar, a Finlândia é possivelmente um dos países mais citados, se não o mais citado, enquanto modelo a ser seguido, né? A relevância, né, alcançada por esse país, no cenário internacional, inclusive, é resultado dos bons resultados que os seus estudantes têm alcançado nas provas de avaliação internacionais, como o PISA. As habilidades dos estudantes finlandeses em matemática, ciência e leitura são consideradas na avaliação do PISA, por exemplo, como as melhores entre os 40 países da OCDE. Um dos princípios, né, falando dos princípios do sistema de ensino finlandês. Um dos princípios básicos da educação finlandesa, segundo os documentos pesquisados, é que todas as pessoas devem ter igual acesso à educação de qualidade. As mesmas oportunidades de educação devem estar disponíveis para todos, independentemente de sua origem étnica, religiosa, idade ou condição social. A educação ela é gratuita, né, em todos os níveis. Apenas na educação de adultos existe a possibilidade de ser cobrada. Mas também tem um sistema bem desenvolvido de bolsas de estudo, né, de oferecimentos de bolsas de estudos e de financiamento da educação. Sobre a oferta e o financiamento. A educação na Finlândia ela é ofertada em instituições públicas e privadas, majoritariamente em instituições públicas, e o financiamento ele é estatal, compartilhado do Estado, compartilhado com as cidades ou com os municípios, que seriam os nossos municípios. Sendo que as instituições privadas também recebem o financiamento público, né? Deixa eu passar para mim qual foi. Bom, na figura a seguir, a gente tem uma representação do que seria o modelo finlandês, né? Na primeira parte, lá embaixo, a gente tem o que seria a educação infantil. Vocês desculpem, não está aparecendo aí, mas ela vai do 0 aos 6 anos de idade. A educação pré-primária, que é dos 6 anos, e a educação básica, que é dos 7, também não está aparecendo aí, mas é dos 7 aos 15 anos. Bom, a educação obrigatória são 10 anos, porque aí junta-se, né, soma-se a educação, essa educação pré-primária, que é basicamente a interação com outras crianças ou questões mais lúdicas, e a educação básica, que seria o que a gente entende como ensino, se a gente fosse fazer uma comparação, seria o nosso ensino fundamental. Ao concluir esse ensino fundamental, os estudantes eles podem acessar as duas formas de ensino médio que estão disponíveis no modelo finlandês, que é o ensino geral, o ensino médio geral, e o ensino médio vocacional. Nas discussões ou nos debates sobre a reforma no Brasil, a Finlândia foi bastante citada por conta da flexibilização do seu currículo, né? Então, aí a gente pode ver, por exemplo, no desenho, que é possível, segundo a segunda pesquisa que a gente viu, não é tão comum, mas é possível que o estudante tenha formação tanto no ensino geral como no ensino profissional. Essa possibilidade existe. Como se dá o processo de seleção para essas escolas, né? Se dá por meio da avaliação das notas dos estudantes no ensino fundamental. Já as escolas, os institutos é falho, é ato falho, porque eu sou do Instituto Federal, já ia falar dos institutos federais, né? No caso das escolas vocacionais, além desse exame, também é possível que haja, como processo de seleção, testes de aptidão ou testes de experiência. Tanto a conclusão do ensino médio geral como do profissional, ele possibilita que os estudantes tenham acesso ao ensino superior. E pode acontecer, por exemplo, que de um estudante que tenha feito o ensino médio geral possa acessar as universidades de ciência aplicada, e vice-versa, né? Um estudante que fez
um ensino médio profissional, pode acessar uma universidade acadêmica. Então, não existem restrições no modelo, né? Eles podem ter esse acesso. Como que se dá o acesso para o ensino superior? Por meio, no final do ensino médio, os estudantes fazem um exame nacional. Então, o resultado desse exame é o principal critério de seleção, né, o principal instrumento de seleção das universidades, mas também é possível que essas universidades estabeleçam outros tipos de critérios também. Bom, essa outra figura vai mostrar para a gente o que acontece logo após o ensino fundamental. Então, a gente pode observar que não existe uma diferença muito grande entre os estudantes que vão fazer a opção, que fazem a opção, ali nos dados, por exemplo, de 2014, né, para o ensino médio geral, e os estudantes que fazem a opção para o ensino vocacional. Também é possível observar que mais de 90% dos estudantes eles dão continuidade ao ensino médio, né, na Finlândia. Porque o que a gente se perguntou na hora da pesquisa, né? Por que será que tem tantos estudantes que fazem essa opção pelo ensino vocacional, né? Algumas das nossas hipóteses. Uma das possibilidades seria uma possível valorização do profissional de nível médio, né? Não devem haver muitas diferenças em termos de carreira ou salarial. E a segunda, possivelmente, é justamente o fato de que esse ensino médio não inviabiliza o acesso ao ensino superior, seja na modalidade de ciências aplicadas ou no ensino médio, ou no ensino superior acadêmico mesmo. A voz já está falhando, eu vou beber um pouquinho d'água, tá? Bom, acho que você pode passar para mim. Bom, sobre o currículo agora, né? O currículo é definido pelo Conselho Nacional da Finlândia. Lá estão definidos os objetivos, os conteúdos essenciais, os princípios da avaliação, a educação para as necessidades especiais, a gente deixou o termo como estava no documento, o bem-estar do aluno e a orientação vocacional. Os educadores, os professores, eles elaboram seu próprio currículo a partir do currículo nacional, o que garante as especificidades regionais, locais. O currículo nacional ele é renovado, em média, a cada 10 anos. Essa última versão ela foi reformulada em 2014, isso mesmo, em 2014, e foi implementada em agosto de 2016. O que a gente achou curioso é que o documento não está disponível de forma gratuita para pesquisa. Você precisa pagar para ter acesso a esse documento. Paulinha, você pode passar, por favor? Bom, o sistema modular é flexível, né, como a gente já sabe. Ele foi pensado para ser realizado de 3 a 4 anos. Mas é possível, ele foi pensado para ser feito em 3 anos. Mas é possível que o estudante faça em 2 ou 4 anos, mas também não é muito comum pelo que a gente identificou nas pesquisas. O currículo flexível ele é organizado em módulos ou cursos, a gente pode chamar de, hora eu vou chamar de módulos, hora eu vou chamar de cursos, porque é assim também que a gente encontrou na maioria dos textos. Eles duram 8 semanas, são 75 módulos obrigatórios, sendo 10 eletivos. São 5 aulas por semana, durante 38 semanas. Exato. Os estudantes eles têm bastante autonomia, né? O próprio sistema coloca o jovem para pensar e planejar a sua própria trajetória educacional ou educacional. Os estudantes vão escolhendo esses percursos, esses cursos, conforme os seus interesses e também as disponibilidades da escola. Com a diferença do nosso caso é que essas escolas disponibilizam vários desses cursos, inclusive em diferentes horários. Então, os estudantes podem fazer a opção por cursar ou de manhã ou à tarde. Então, existe, de fato, uma oferta maior desses cursos.
E, apesar dessa autonomia que os jovens têm para fazer essa escolha, né, para pensar o seu próprio percurso educacional, eles são orientados desde muito cedo. Eles não fazem essas escolhas sozinhos, né? Então, tem um papel importante da orientação no sistema de ensino finlandês. Passa para mim, Paulinha, por favor. Inclusive, perdão, só retomando um pouco, existe uma figura na escola que é esse orientador educacional, que é uma figura bastante importante dentro da escola. Aqui a gente tem a gente tem uma distribuição dos cursos, é uma distribuição simplificada, não é necessariamente desse jeito, é um modelo de quantos cursos obrigatórios e dos cursos específicos, e aí o currículo, a trajetória vai dependendo da escolha que o jovem vai fazendo, né? Só que alguns são obrigatórios, eu vou ler aqui quais são. Então, os módulos ou cursos obrigatórios. A língua materna, que aí pode ser o finlandês ou o sueco, acho que eu esqueci de dizer essa informação, lá também são 2 idiomas oficiais, apesar do sueco ser apenas 5% da população que fala sueco, mas é considerado também um idioma oficial. A segunda língua, uma língua estrangeira, estudos em matemática e ciências naturais, ciências humanas e sociais, ética ou religião, educação física, biologia, além de artes, matemáticas e matérias aplicadas. Em relação às disciplinas eletivas, as escolas oferecem uma variedade de opções que vão variando de acordo com cada instituição. Nós descobrimos também que é possível encontrar escolas que ofereçam mais uma determinada ênfase ou um determinado grupo de disciplinas. Mas o que a gente verificou também, que mesmo quando tem uma escola que tem uma ênfase maior e o estudante faz a escolha por uma outra, há uma ajuda, inclusive financeira, para que ele possa acessar essa outra escola. Pode passar, por favor. Bom, falar um pouquinho agora sobre o ensino médio vocacional, né? O ensino médio vocacional, ele tem na Finlândia, ele tem estreita relação com o setor produtivo. Ele tem um foco no desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho, em razão disso, e de habilidades que sejam úteis, segundo os documentos que a gente pesquisou, para a vida social. Seus estudos são organizados em tempo integral e têm duração de 3 anos. Os cursos são atualizados pelas autoridades educacionais, segundo as necessidades do mercado de trabalho. Paula, você pode passar, por favor? E como que ele é organizado, né? Então, o currículo do ensino médio vocacional, ele é formado por qualificações vocacionais, que são 3, né? As unidades vocacionais, que são os estágios, os testes de habilidades e especializações, as unidades comuns, que são formadas por competências e habilidades de comunicação social, matemática e mundo do trabalho. E as unidades de livre escolha, que consistem em disciplinas eletivas que os estudantes podem ir escolhendo durante o percurso. A carga horária deste nível de ensino é definida a partir do que eles chamam de pontos de competência, que seriam, na verdade, os nossos créditos, e eles só podem concluir após terem feito todos esses créditos, que são divididos da seguinte forma. As unidades vocacionais representam 135 créditos ou pontos de competências. Deixa eu ver, acho que me perdi aqui um pouquinho. 165 pontos. As unidades comuns, 35 pontos. E as unidades de livre escolha são 10 pontos. Os alunos precisam concluir todos esses pontos para se formar. E depois eles precisam fazer também um teste vocacional, normalmente numa situação de trabalho. A gente trouxe também, a título de curiosidade, um gráfico que vai apontar quais são as escolhas dos estudantes, né,
ensino médio vocacional. Está em inglês, mas dá para a gente perceber, por exemplo, que os meninos fazem a escolha dos meninos, em geral, são pela área de comunicação e transporte, e as meninas pela área de serviços sociais, de saúde e esportes. A gente está acabando. Algumas questões, problemas que a gente identificou na pesquisa, que seriam problemas que o governo ou o Estado finlandês enfrentam. Então, um deles diz respeito à oferta do sistema de ensino em 2 idiomas. Então, todo o sistema ele é organizado e pensado para ser implementado nos 2 idiomas. Então, tem escolas completamente só de sueco. Então, tudo é pensado nessa língua. De 2014, dados de 2014 a 2015 demonstram que 5% dos seus estudantes, 5%, desistiram da escola. Um dado também que a gente descobriu é que, em geral, são os meninos. E, apesar de não haver grandes diferenças na qualidade das escolas, também eles têm um problema de ranqueamento das escolas. E, por último, a questão também das grandes distâncias, né? E especialmente nas regiões mais rurais do país. E, para finalizar, a gente quis discutir, não necessariamente aprofundar a discussão aqui dessa apresentação, mas trazer a discussão sobre essa comparação que é feita, né? Em relação à Finlândia e o Brasil, e trazer algumas das coisas que já foram ditas aqui pelos colegas na mesa, que não dá para pensar em trazer o modelo finlandês sem considerar as especificidades e o contexto, né, de cada país, como tem sido feito, como tem sido apresentado em geral, tem sido justificado para pensar na reforma que está sendo implementada aqui no Brasil. Então, eu vou ler o texto que a gente escreveu, mas prometo que não vai ser cansativo. No que tange à atual reforma do ensino médio no Brasil, consideramos que a utilização do sistema finlandês como um modelo a ser seguido omite questões importantes que apontam para significativas diferenças, tanto contextuais como conjunturais e também sociais, né, que diferenciam em muito a realidade da Finlândia e do Brasil. Um aspecto que a gente destacou também para comentar foi a questão da flexibilidade, né? Que é o que mais tem sido chamado a atenção, né, quando se trata da Finlândia. No que tange aqui a questão da flexibilização, o que a gente pode identificar é que, enquanto no modelo finlandês os jovens eles têm, de fato, possibilidades reais de escolha, né, e essas escolhas não representam diferenças, ou pelo menos parecem não representar grandes diferenças sociais, o modelo que está sendo pensado no Brasil e que está sendo implementado, em nossa opinião, não garante, como já foi falado aqui de manhã pela Dirce, gente, desculpa mais um pouquinho. Como já foi apontado pela Dirce, as escolhas não serão dos nossos jovens, né? Como está dito na lei, as escolhas ficam a depender das possibilidades de cada escola e cada sistema de ensino. Então, em resumo, parece-nos que, ao contrário do que é apresentado pelo modelo finlandês, igualdade de acesso à educação de qualidade, o modelo brasileiro caminha para aprofundar as desigualdades educacionais e, consequentemente, as desigualdades sociais. Acho que é só isso. São as referências, nossos contatos. Obrigada. Gente, desculpa, mas com a gripe ficou mais difícil. Bom, esta síntese que fizeram os 5 palestrantes foram resultados de uma longa pesquisa, difícil de obter as informações contraditórias e por aí vai. Eu
vou abrir agora para perguntas e debate. Eu só queria colocar 4 questões muito rápidas, vinculadas ao significado de fazer estas apresentações. Nenhuma destes países foram apresentados na qualidade de modelos. Pelo contrário, a apresentação destes 4 países foi uma forma de mostrar que não existe um modelo. Não existe um modelo nem na Europa, nem na América do Norte, nem na América do Sul. Em segunda instância, mostrar os riscos que significam a importação de políticas de outros países com características totalmente diferentes e sem conhecer em profundidade tanto as características do sistema como, o que a gente não teve a possibilidade de fazer aqui, como as consequências educacionais e sociais, principalmente sociais, destes modelos. Em terceiro lugar, em os 4 países se observa que para a implementação do que eles têm como política educacional, não necessariamente como modelo, requer, primeiro, de um forte investimento. Essa Júlia falando aí, eles estão cheios. Aqui é só isso, tem que mexer lá na frente e colocar o microfone. Esses 2 botãozinhos, só puxar aqui para baixo, da frente. Esses? Não, aqui. Esse cinza. Ali, tá, tem 2 cinzas, no fundo laranja. Tá em cima. Você vai pegar o de cima, assim. Tá tudo para cima e para baixo. Tudo para baixo. Entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui não é. Tá tudo para baixo. Deixa eu ver. Aqui a gente está tudo para baixo. E a gente vê como estas tendências que se reproduzem em países tão diferentes, se é que se reproduzem em países tão diferentes, nos faz pensar a possibilidade que sejam tendências que estão muito mais vinculadas a características estruturais do sistema capitalista do que a especificidades nacionais. Obviamente, as especificidades nacionais são extremamente importantes e podem mais ou menos agudizar essa segmentação da desigualdade. Então, este foi o sentido da apresentação. Esperamos poder ter cumprido com esta tarefa e agora eu abro para as perguntas que vocês queiram fazer. Juntamos, sim, aqui estava Medeiros. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Carlos, sim. Mônica. Bom, vamos fazer este primeiro grupo de perguntas. Medeiros, por favor. É uma dúvida que me ficou com relação ao público versus privado. Não sei se vocês chegaram a ter essa medição, mas me pareceu na apresentação que há uma predominância da escola pública, o que parece que me diferencia bastante da tendência de privatização que se verifica no Brasil, seja a privatização pura e simples, alguns modelos foram apresentados aqui, quanto a privatização indireta via chamada escola charter, que tanto se fala aqui, que seria uma forma de o orçamento público ser capturado por empresas privadas. Queria que vocês respondessem isso, se realmente a impressão que me ficou é que há uma predominância da escola pública nesses países. Obrigada. Sim, Carlos. Oi. Eu li um livro de uma jornalista que fez uma pesquisa sobre algumas escolas, que é o Crianças Mais Inteligentes do Mundo,
não sei se vocês se depararam com esse livro ao longo da disciplina, né? E não sei a confiabilidade da pesquisa. Mas ela relata bem essa questão da Coreia do Sul, do tempo de estudo pelas 4 principais universidades, que são as que permitem esse progresso e melhores rendimentos e tudo mais. E eu não entendi na apresentação, não sei se vocês puderem me explicar e tudo mais, na Coreia do Sul vocês apresentam um total de horas de 1.020 horas, né, por ano, uma coisa assim, e, ao mesmo tempo, 14 horas por dia. E aí a conta, para mim, não bate, porque nos relatos das alunas que vocês entrevistaram e desse livro, me parece uma jornada gigantesca, dos alunos até 6 horas da tarde, depois eles vão fazer os cursinhos à noite, tem lei proibindo o funcionamento da escola desses cursinhos depois das 11 horas ou da meia-noite, uma coisa assustadora. Só que, ao mesmo tempo, a jornada obrigatória pareceu baixa, porque 1.000 horas por ano daria 5 horas por dia. Então, como é que funciona isso? E, para o grupo da Finlândia, se vocês têm um levantamento do número de horas por dia, porque eu sei se tem algum... É só uma dúvida mesmo do funcionamento. Sim, Mônica. Mônica e depois a Teresa. Bem rapidinho. É interessante, assim, acho que o grupo conseguiu mostrar... Primeiro, obrigada, né, tanto pelo trabalho do semestre quanto por hoje. Acho que foi super válido, né, esse esforço. Eu sei, a gente sabe que foi um esforço grande, né? Mas só para lembrar que esses elementos que eles apresentaram foram, eu vou falar 4 deles, argumentos para a reforma atual do ensino médio. Eles foram ditos várias vezes nas audiências públicas, pelo MEC, pelos deputados, pelos defensores, né, que foram várias entidades, especialmente as que defenderam a reforma, reiteravam 4 aspectos, ou 4 argumentos centrais. Um deles, de que era necessário fazer a diversificação do currículo, e essa diversificação era dita porque o Brasil é o único país do mundo que tem um único itinerário. Na apresentação deles, dá para ver que o que é feito aqui, o que foi feito na reforma como diversificação, não tem em nenhum lugar do mundo. Nenhum deles fala em itinerários formativos, de humanas ou matemática, nenhum deles. Há uma flexibilização dos currículos, por exemplo, como disciplinas eletivas. Mas nenhum dos casos de flexibilização, e ela se dá de forma diferente, né, nos 4 países, faz ou tem qualquer coisa semelhante com o que foi feito aqui, de dirigir ou para uma disciplina ou para outra disciplina e assim por diante. Então, esse era um argumento, né, diversificar o currículo, naquelas 5 ênfases, porque o Brasil era o único país do mundo que tinha um currículo, o mesmo currículo para todos. A outra coisa que também aparece ali, então, se for para falar em diversificação nos moldes desses países, nós já temos, que é formação geral ou formação profissional. Não é? Se for para dizer, olha, tem que ter trajetórias distintas para oferecer para os jovens, o Brasil já tem, né, essa possibilidade de fazer o ensino médio integrado ou fazer o ensino médio de educação geral, que isso já tem. O outro argumento é o de que o Brasil só tem 10% da matrícula em educação profissional. Portanto, vamos seguir o modelo alemão e colocar quase que meio a meio. A diferença é que lá segue sendo não um itinerário, mas uma daquelas trajetórias, profissionais ou não. E a gente coloca dentro do que seria educação geral como itinerário formativo. Quer dizer, continuamos fazendo algo que não tem em nenhum lugar do mundo, na verdade, certo? O outro argumento né, porque se continua sustentando isso, de que apenas 16% de quem conclui o ensino médio vai para a educação superior. E aí, eu acho que faltaria a gente tentar aprofundar um pouco esse dado, né? Porque quantos, por exemplo, no Canadá, ficou claro, o Sérgio trouxe logo no início, que não se faz a profissionalização necessariamente como uma forma de conter a demanda pelo ensino superior. E uma coisa que nós não temos, pelo menos abertamente, mas que na Coreia, por exemplo, me parece que é o lugar mais forte, mas em Portugal também é assim, que o itinerário, ou a trajetória da formação técnica e profissional,
ela é feita com base num processo seletivo de mérito acadêmico. Dizendo de demérito, né? Porque quem vai pior é que vai para... É quase que uma punição. Em Portugal é uma punição. Né? Na França, né? Você vai fazer o ensino técnico se você não é um bom aluno. Né? Então, isso nós não importamos desses países, mas outras coisas. Eu diria assim, que nós consolidamos uma reforma que traz o que há de pior nos demais países. Isso, infelizmente, é verdade. E, por último, por que esses países foram mencionados o tempo todo, ainda que tenha vindo a importação de um modelo muito adaptado em relação a eles? A concorrência no PISA. Isso sim, né? Isso é o quarto aspecto que eu queria mencionar de argumentos de por que fazer a reforma do ensino médio é o desempenho no PISA, especialmente nos quadros comparativos de avaliação internacional, e esses países foram usados justamente para sustentar esse modelo. Por último, se bateu muito na tecla de que aqui nós temos 13 disciplinas obrigatórias e tal. E na Finlândia, se não me engano, são 18, né? Eu quero mais agradecer e elogiar a iniciativa. Eu queria, na verdade, eu peguei... a gente ficou, eu e o Fernando, ali conversando o tempo inteiro, porque aprendemos muito... Acho que não está funcionando. Aprendemos muito ouvindo vocês. A iniciativa de trazer vocês, os estudantes, aqui para falar com essa qualidade é maravilhosa. Então, primeiro, parabéns mesmo. Mega ideia, Nora. Mas aí eu queria... pensar um pouquinho, quer dizer, eu não trabalho com ensino médio, eu trabalho com outras questões que se relacionam com a proposta da reforma, que eu trabalho com privatização. E aí tem um elemento que eu acho que ficou um pouco diluído, e especialmente no caso da Finlândia, precisa ser considerado, que é o financiamento público para a escola privada, que na Finlândia... Quer dizer, o que é o público? O que é a escola pública nesses países? Né? No Canadá também. Na Alemanha não, porque aí você tem um sistema estatal tradicional. Na Coreia eu realmente não conheço. Mas, enfim, quer dizer, tem também primeiro esse elemento que eu acho não necessariamente tem a ver com a questão que vocês trouxeram aqui, mas que seria interessante para ampliar o campo do debate. E tem a ver, e se relaciona com a questão que o professor falou, porque na verdade muitos desses sistemas, as escolas públicas já são custeadas, as escolas privadas gratuitas são consideradas públicas porque são custeadas com recursos públicos, né? E a segunda questão, que nós também comentamos bastante, quer dizer, como é que é possível, né, se pensar em sã consciência, se pensar numa reforma para o Brasil pautada nestes contextos completamente distintos, desiguais, enfim, né? Quer dizer, abstrair a extrema desigualdade que a gente tem no Brasil, não só socioeconômica, mas, inclusive, geográfica, em todos os sentidos. Quer dizer, um pouquinho dar tratos a bolas aí para vocês. Muito obrigada e parabéns. Sim. Queria parabenizar vocês também pelo trabalho apresentado. A gente fica muito feliz porque, como a Mônica vai dizer daqui a pouco, a revista Educação e Sociedade fez um dossiê para o ensino médio, né? A revista da qual eu faço parte, como editor associado. E é bom saber que vocês estão trazendo uma matéria para discussão que, inclusive, tem um artigo dentro desse dossiê que trabalha um pouco com essas questões, né? Eu estou querendo chamar a atenção para uma coisa que não era o objeto de vocês não encontrariam no material que foi trazido, mas que eu acho que é importante tentar dar tratos à bola, ou numa pesquisa posterior, porque aqui o que vocês apresentaram é a estrutura um pouco dos sistemas de ensino, né? E como eles estão estruturados em termos de ensino médio, ensino elementar, etc., etc. E o currículo é apresentado aqui como um conjunto de disciplinas, como matriz curricular.
né? Ou seja, há uma enorme redução do conceito de currículo para matriz curricular, né? Não era o objeto da preocupação de vocês, mas como vocês estão trabalhando com pesquisa sobre isso, seria interessante tentar aprofundar um pouco mais que concepções de currículo estão presentes em cada um desses países quando eles tentam, de fato, colocar essas proposições em prática, né? Quais são os modelos teóricos, né? Qual é a fundamentação teórica por trás das práticas que devem ser suscitadas por essas proposições, né? Então, eu imagino, por exemplo, que deve haver uma enorme diferença entre concepção de currículo da Finlândia para a Coreia do Sul, por exemplo, né? Mas isso não aparece. Então, como vocês estão estudando essas questões, eu sugeriria que, como aprofundamento disso, tentassem descobrir um pouco como é que estas proposições de matrizes curriculares se transformam, de fato, em currículo na prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso presente hoje, por exemplo, na Base Nacional Comum, que se pautou também nesse tipo de referência, diz que a Base Nacional Comum é a Base Nacional Comum. O currículo vai ser construído nas escolas pelos professores. Como se a Base Nacional Comum Curricular não fosse também definidora do currículo que os professores vão construir na escola. Por exemplo, na minha leitura, a Base Nacional Comum trabalha fortemente sobre a noção de competências. Traz de volta a formulação de formação por competência dos anos 90. Agora, dizer que isto não vai definir o currículo, que o currículo será definido pelos professores nas escolas, ou seja, a transformação disto num conjunto de práticas, que é a noção mais correta de currículo, ou seja, o currículo é tudo que ocorre na escola, as relações, os trabalhos, as interlocuções, os acertos e desacertos, né? Os debates e tudo mais. Isto é o currículo, né? Mas dizer que a Base Nacional Comum é uma coisa e o currículo é como se fosse outra coisa inteiramente separada, me parece um desacerto complicado, além de uma inconsistência enorme. Obrigada, Celso. Bom, vamos deixar agora responder algumas das questões, obviamente não são possíveis todas, aqui a los palestrantes. Então, tá. Bom, com relação à questão que foi colocada sobre o que é público e o que é privado. De fato, a gente não aprofundou essa questão, e eu acho que, de fato, ela é importante, porque na Finlândia, de fato, existe um financiamento das escolas privadas, elas conseguem ofertar, o ensino é gratuito para todos, em todos os níveis, porque há um financiamento né, do setor privado nas escolas. O que a gente identificou é que, na verdade, essas escolas não são maioria, pelo menos no ensino médio, mas que existem essas escolas, né? Em percentuais, a gente não tem esse dado. Eu acho que essa é uma das questões que foi colocada, né? E aí, nesse sentido, também, essa discussão do que é público e privado, acho que demanda, de fato, uma discussão, um outro seminário para a gente pensar isso, né? E deixa eu ver, uma outra coisa, sobre a questão do acesso ao ensino superior. No caso da Finlândia, é engraçado porque mesmo o ensino, acho que se diferencia do resto dos outros países, né, que foram apresentados aqui, porque no caso mais específico da formação profissional, ela não impossibilita, ela não inviabiliza o acesso ao ensino superior, a nenhuma dessas modalidades.
a gente não sei aqui exatamente em percentuais quantos dos estudantes finlandeses acessam, mas pelo que a gente identificou, e que eu estou lembrando aqui do trabalho, que é bem mais completo de dados também, é um grande percentual de estudantes que vão para o ensino superior, no caso, finlandês, né? E aí, das duas formas de oferta do ensino médio, né? Eu acho que eu consigo responder, que eu anotei aqui, da jornada diária. No caso da Finlândia, a gente não encontrou essa informação muito especificamente. O que a gente acredita é que porque é em razão dos diferentes itinerários formativos que os próprios jovens vão fazendo. Tanto que eles podem fazer o curso, apesar de ser pensado para 3 anos, ele pode ser realizado em 2 ou 4 anos. Então, eles escolhem, de fato, tanto os cursos, né, módulos que vão fazer, como também os horários e em que tempo eles vão fazer. Então, acho que por isso a gente não encontrou essa informação mais específica, assim, de uma forma mais específica, nem em média a gente não conseguiu localizar. Acho que o que eu tinha que responder, se ficou faltando alguma coisa, me cobrem. Bom, no caso da Coreia, a questão da escola pública e privada, o governo sul-coreano, ele se concentra, a escola é pública mesmo nos anos que são obrigatórios de ensino, né? Mas, mesmo nas escolas particulares, há um aporte financeiro governamental. Então, ela não é totalmente privada, mas o governo, sim, investe pesadamente no ensino público. Bom, a questão do tempo de estudo, que tem essa diferença. Ela é apresentada por quê? Porque o estudante ele tem essa obrigatoriedade, né, de estar às 1.020 horas, só que ele vai muito além disso. E é por isso que, inclusive, há uma pesada campanha do governo para que os estudantes não utilizem as aulas particulares, os tutores particulares, que o que eles aprendem na escola já é o suficiente para colocá-los nas melhores universidades. Então, assim, tem essa disparidade por isso, porque, por ser uma sociedade muito competitiva, eles vão procurar estudar cada vez mais, as famílias cobram isso muito dos estudantes. Bom, o acesso à universidade, que perguntaram também em relação à Coreia do Sul. 82% dos estudantes que concluem aquele high school acadêmico, eles entram na universidade. Lembrando que eles têm que fazer o exame, que é similar ao Enem, o CESAT, só que as universidades, as mais disputadas, elas também têm os seus próprios exames. Só que apenas, em média, 48% concluem esse ensino universitário, né? E desses 82%, existe um dado aí que 35% ainda vão trabalhar e estudar, então talvez esteja aí um indício de que só porque, né, que praticamente metade acaba concluindo. Bom, eu acho que é isso, acho que eu dei conta de responder. No Canadá, eu tenho a sensação, conforme a gente foi estudando, que ele toda a teoria, desde os anos 90, que teve aqui no Brasil e o que está voltando agora, que o Canadá é aquilo. O que se pretende fazer é o que está lá. Só que é dentro de um outro contexto, de uma outra história, uma outra situação. Por exemplo, a formação, o aluno pode fazer essa escolha de ir mais para a área de matemática, área de ciências, de linguagem, seja o inglês ou o francês. Daí vai ter o bacharelado, os estudos sociais, o bacharelado internacional ou as mais profissionalizantes, que não é um curso técnico, mas que é o que eu falei, né? O aluno com mais dificuldade vai pegando mais, ao invés de fazer uma física avançada, ele vai fazer mecânica, basicamente isso. E essa escolha é feita por estar bastante ligada ao ingresso na universidade, inclusive se ele vai fazer escolhas mais em matemática pura ou matemática aplicada, porque determinado curso universitário vai cobrar dele mais créditos em um ou outro tipo de matemática. Então, se a gente olhar o Canadá sem perceber as suas especificidades, dá a sensação de que, olha só, é isso aqui que a gente quer fazer, ó, como deu certo.
Então, estava até comentando assim agora há pouco, que dá esse medo de usar como... Tem as trajetórias, o discurso das competências muito forte, o discurso de preparar para o mercado de trabalho, todo o discurso, então, que a gente tem aqui no Brasil, lá tá empregado. Com um país com mais de 50% de pessoas na universidade, com só 8% de evasão e tudo mais. Então, dá esse medo de falar, olha como funciona, é desse jeitinho que a gente vai fazer. Só que, por outro lado, é o que eu falei, todos os percursos são oferecidos, o acesso à universidade, por mais que ela seja privada, é muito maior, então é outra realidade, outro contexto. Respondendo à questão da questão do financiamento público e privado, aqueles gráficos que eu trouxe ali, eles mostram a parte do que é financiamento em termos de fundos, assim, não então quantidade de escolas que são públicas ou privadas. E mostra que há uma predominância do público em todos os países, inclusive aquela parte do privado, ela está incluída aquelas escolas que não são públicas, mas que recebem financiamento público, né? Então, a maior parte dos recursos são públicos, ainda que não sejam em escolas estatais, às vezes. Mas toda aquela parte que está pública era parte estatal naqueles países que eu mostrei ali, né, naquele dado. Tá, na Alemanha, a questão do financiamento público na educação privada, com exceção do sistema dual, que há esse compartilhamento, o público é financiado pelo sistema público e o privado, e a predominância é do público, né? E o sistema dual, que é uma especificidade, uma modalidade de educação profissional, ela é compartilhada, não só o financiamento, mas o currículo, tudo que vai ser trabalhado no sistema dual é organizado por uma câmara que é composta por representantes das empresas, dos sindicatos e do Estado. Tá? Então, há que se aprofundar também as investigações nesse assunto. Eu queria fazer um comentário em relação à questão do ensino técnico. Eu tive semana passada no evento do Unibanco, e aí numa mesa que estava o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento e uma representante da OCDE. Foi interessante que eles batiam um pouco a cabeça na hora da defesa do ensino técnico nos pressupostos deles lá, né? Então, eles têm esse argumento de que só 30% da população, 30 e pouco, vai para as universidades, da taxa líquida lá 16%, então tem que ter o acesso ao ensino técnico. Só que boa parte dos estudantes do ensino técnico no Brasil vão para as universidades. Então, me parece que para atender a demanda desse setor privado, isso que eu gostaria de ouvir os pesquisadores comentar, era a minha percepção que a defesa deles é de que tem esse ensino técnico e que não seja tão bom o suficiente para que esse estudante consiga entrar na graduação, né? Bom, seguramente esto daria para uma tarde inteira, mas o objetivo, eu acho que está sendo cumprido, que é de motivar a continuar estudando, aprofundando e não ficar assim, bom, com as primeiras impressões, os primeiros discursos. Eu só para terminar, gostaria de comentar, eu acho que são duas coisas com relação às perguntas de vocês. A primeira questão, com relação a público-privado, é muito difícil quando a gente pensa a partir do Brasil. Em todos estes países, o sistema público estatal, depois vemos, o sistema público estatal é um sistema historicamente consolidado que tem, numa média, 90% dos alunos. O sistema privado, no sentido tradicional da palavra, já vários de aqui mostraram que, inclusive, esse sistema privado tem financiamento público, ou seja, o caminho contrário do que a gente costuma estudar. Por outro lado, o sistema público estatal, se eu não lembro errado, esse na Coreia do Sul, tem o pagamento das famílias, a taxa, digamos, que também não é uma questão nova, digamos. Faz parte da dinâmica de financiamento
de um determinado país. É interessante isto que vocês dois estão perguntando, tanto a Teresa como Medeiros, porque não apareceu, pelo menos na pesquisa documental e entrevista, esta ideia da escola charter. Então, isso não quer dizer que não possa estar começando a surgir, mas não é a tendência como é o caso de Estados Unidos e de Brasil. Essa é uma questão que eu queria colocar. E a última, só uma segunda questão, que é com relação ao que significa currículo, matriz curricular e etc. Sem dúvida, Celso, seria muito interessante poder a gente continuar estudando isto e ver as fundamentações teóricas que estão por trás, ainda que o tecnicismo, ele se deixa, a gente cheira, para dizer de alguma maneira, nos formatos de cada destes países, e por um lado, uma forte formação geral, e por outro lado, uma aparente, não podemos dizer que é assim, pouca preocupação de formação cidadã e muita preocupação da formação de um trabalhador. Mas é interessante que este trabalhador precisa de uma forte formação geral. Então, como as questões não são nenhuma coisa, requerem de muito mais estudo. O objetivo deste trabalho não foi uma análise dos currículos, teríamos que ter entrado nas disciplinas, etc., mas foi focar em um dos aspectos da reforma que está sendo tão discutido e mais ainda tão divulgado como o tema da flexibilização. E então pensar como se dá a organização e estrutura curricular. Agora sim, para finalizar, eu quero fazer um aviso, que esqueci de fazê-lo quando começou a mesa, que é que talvez algum de vocês ainda não esteja sabendo, este ano na faculdade fazemos os 45 anos da Faculdade de Educação e vamos festejá-lo com pompa e bolo e com importantes pareceristas nacionais, conferencistas, nacionais e internacionais. Teremos para discutir um tema tão caro para todos nós, que é a escola pública. Então, todos estão convidados, já será feita a divulgação correspondente, a estar aqui na Unicamp o dia 31 de outubro e 1º de novembro, para poder participar conosco deste evento dos 45 anos, qualificando o debate com importantes conferencistas nacionais e internacionais para pensar conjuntamente a escola pública, tempos difíceis, mas não impossíveis. O título do evento. Muito obrigada. Agora vamos passar a uma terceira fase de nosso evento 2007, Ensino Médio, um ano doloroso. Como vocês podem ver, estamos muito inspirados nos títulos, a realidade que nos inspira, lamentavelmente, e convidamos para a mesa a Mônica Ribeiro e a Sandra, que não me lembro, e o Pablo Gentil. Tá. Então eu vou passar a palavra agora a Mônica para que ela faça a sua apresentação.